Olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais um webinar da ETAP, hoje com o tema sequência de operação dos dispositivos de proteção. Meu nome é Leandro Toniello, vocês podem entrar em contato comigo através do meu e-mail leandro.toniello@etap.com ou através do nosso escritório pelo telefone 16 3877 1038. Ao final desse webinar iremos responder todas as perguntas através do chat que fica localizado à sua direita. Convido todos a participar das nossas redes sociais. Esse vídeo depois será postado no nosso canal do YouTube, onde já contém outros vídeos e tutoriais, e também através da nossa comunidade no LinkedIn. Já está disponível a versão 14.1 do ETAP. Convido todos a entrar no nosso site etap.com e baixar a versão demo do ETAP. Então vamos dar início agora ao webinar sobre sequência de operação de dispositivos de proteção, tanto para um curto-circuito quanto para uma falta-arco. Então eu vou apresentar para vocês no software, ok? Como a gente vai realizar essa ferramenta do ETAP. Tá? Aqui nós temos um sistema que é alimentado em 34.5 kV, tá? Através de uma concessionária, né? E temos também um gerador que está em 13.8 kV, que alimenta essa concessionária, que são basicamente as duas grandes fontes para o curto-circuito desse sistema elétrico. Temos dois transformadores, um de 2 enrolamentos, que é o T2, e o transformador T1, que são de 3 enrolamentos. Ok? Aí depois nós possuímos também sistemas, motores síncronos, motores de indução, em média tensão, em 13.8. Temos um sistema DC, que se eu clicar nessa caixinha, eu vou visualizar todo o meu sistema DC, ou seja, o ETAP consegue modelar tanto a parte AC quanto a parte DC. Tá? E depois nós temos aqui um outro sistema, aqui esse sistema está em média tensão também, em 4.16, temos motores em 4.16, e depois nós temos, vamos para baixa tensão, que seria em 480 volts, tá? Onde nós temos esses motores que estão aqui. Ok? Muito bem. Esse é o sistema. Esse sistema, basicamente, pode operar tanto em paralelo, como ele está aqui, né? Ou ele pode trabalhar isolado, ou seja, o CB1 fica aberto e toda a energia vem do gerador, né? Ou ele pode trabalhar sem o gerador, ou seja, somente com a concessionária. Então, nós temos esses três modos de operação para esse sistema. Ok? Então, vamos lá. Vamos voltar para a condição normal, que é a condição de paralelo. Ok? E vamos focar aqui no nosso motor. Aqui, ó. Então, vamos verificar a seletividade desse ramo. Vamos apresentar primeiro um de baixa tensão, tá? E depois nós vamos fazer uma folha de coordenação para um motor de média tensão também. Okay? Então, simplesmente no ETAP você seleciona os componentes, né? Vamos para o módulo do STAR e criamos uma folha de verificação gráfica. Automaticamente ele traz as curvas, né, que foram selecionadas pelo dispositivo. Ele cria um diagrama unifilar aqui, que é possível você aumentá-lo, né, ou diminuí-lo e colocá-lo em qualquer parte do teu sistema elétrico, aqui da sua folha de seletividade, ok? Eu posso trazer ele para cá, posso pôr ele para fora e aumentá-lo. Note que quando eu seleciono o componente, ele mostra que está selecionado. Quando eu clico no CB49, ele já seleciona o dispositivo e mostra para mim a curva. Ok? Muito bem. Então vamos fazer uma breve apresentação desse sistema aqui, ó, só para a gente ficar mais por dentro. Então vamos lá. Então aqui nós temos a curva, aqui nós temos as correntes, né? E aqui nós temos o tempo. Ok? Essa aqui é a corrente essa aqui é a corrente nominal do motor 16 de 50 HP, tá? Aqui é no momento que ele parte,
Então, ou seja, essa corrente aqui, ó, é a corrente de partida desse motor. Tudo isso pode ser configurado através do motor. Eu clico 2 vezes nele, ele vai abrir o editor. Nesse editor eu vou mostrar, ó, esse motor ele está com tempo de partida de 9 segundos. E vai partir com 100% da tensão nominal. Ok? Então, ou seja, essa aqui é a parte da corrente assimétrica do motor. Tá? Muito bem. Essas outras duas curvas que estão aqui, ó, eu tenho a curva a frio e a curva a quente do motor. Ou seja, esses são os pontos que nós devemos proteger com os dispositivos de proteção. Tá? Então, vamos fazer um ajuste breve aqui. Ó. Eu vou clicar nesse dispositivo, né? E vou colocar aqui para ele a curva típica dele. Certo? Então, eu tenho a classe 10 e a classe 11 disponíveis, né? E vou setar ele aqui, ó, como sendo, na verdade, tem que ser a classe, na biblioteca, ok? Esse aqui não tem muito o que fazer. Aí eu posso ajustar aqui, ó, o instantâneo, tanto para lá quanto para a esquerda, né? Aqui no caso ele está em 450 amperes, né? Ou eu posso ir ajustando ele para a direita. Tá? E ainda posso combinar essas duas curvas. Eu posso selecionar essa curva e combinar essas curvas. Ou seja, esse trecho aqui, ó, ele não é mais importante. Não que ele não seja importante, mas ele não é preciso mais visualizá-lo. Então, eu posso cortar junto com essa curva, na interseção deles. Na hora que eu faço isso, ó, fica somente a curva mais rápida, né? Que deve proteger esse motor. Ok? Vamos deixar... Tem alguma questão aqui que depois a gente vai voltar e vai visualizar. Ok? Lembrando somente aqui, que esse aqui é o ponto de curto-circuito simulado pelo software. Né? Esse valor pode ser entrado pelo usuário ou calculado através do software. E aqui é onde apresenta os valores dos ajustes. Ok? Muito bem. Então, essa é a proteção desse motor. Agora, vamos visualizar, ver através da sequência de operação, se ele está correto. Então, eu seleciono a ferramenta, escolho no sistema aonde eu vou aplicar o curto-circuito. Ok? Então, nesse caso, eu vou aplicar no terminal do motor, desse motor 16. Tá? A hora que eu clico aqui, ele vai perguntar o nome do relatório. Então, eu vou colocar aqui seletividade M16. E vai criar um relatório para isso. Ele está calculando o valor de curto-circuito e está calculando também os valores dos dispositivos. Ok? Então, veja, eu não tenho uma coordenação aqui devido ao fusível para esse caso. Ou seja, o fusível sai primeiro que do que o motor. Correto? Então, a gente precisa corrigir isso depois. Então, mas vamos fazer isso posteriormente. Vamos verificar agora a parte do motor de média tensão. Essas daqui são as curvas dos motores de média tensão. Aqui eu tenho o unifilar, né? Para visualizar, posso até aumentar ele novamente. Aqui eu tenho as curvas. E aqui eu vou fazer os ajustes. Ok? Então, esse motor aqui eu vou aplicar, eu vou colocar para ele proteger 15% da corrente nominal dele, 15% acima da corrente nominal dele. E ainda eu posso fazer o quê? Essa curva, que é a curva deste relé aqui, que faz a parte de sobrecarga, ela tem que estar entre essa curva de partida do motor e entre o ponto de rotor travado a quente e a frio dele. Tá? Então, como que eu trago isso para cá? Simplesmente eu vou no editor e seleciono a curva. Então, veja lá, ó, selecionei a curva 2. Agora sim, ele está entre a curva, protegendo a curva de rotor travado e protegendo a quente e a frio, né? Vou trazer mais para cá. E aí eu posso, da mesma forma que a outra, combinar essas curvas, né? E fica desta forma.
Ok? Voltando para lá agora, vamos aplicar a sequência de operação neste caso. Na verdade, um minutinho só. Deixa eu só... Ah, lá. Então temos o CB35 atuando, depois o contador atuando e depois o CB8. Para ficar claro, o CB9 aqui, ele não está atuando porque não tem nenhum dispositivo de proteção que dê comando nesse disjuntor. Então esse disjuntor é um disjuntor somente de manobra. Ok? Muito bem. Então aqui no caso, nós fizemos a simulação para um curto-circuito simétrico. Se eu voltar aqui agora e simular nesse motor, veja, eu teria que corrigir somente a seletividade entre o CB45 e o fusível. Ok? Muito bem. Então eu posso aplicar, a sequência de operação nos permite aplicar curto-circuitos em determinados pontos dos sistemas e visualizar graficamente aonde estão, como a proteção irá atuar. Tá? Eu posso ver a primeira proteção, a segunda, eu posso ver quantas proteções eu desejar através, aqui no caso, eu selecionei 3 níveis, ou seja, eu verifico até 3 dispositivos para atuar. Ok? No caso, eu estou simulando uma falta simétrica, né? E um curto-circuito trifásico. Eu tenho a opção ainda de selecionar o curto fase-terra, fase-fase, fase-fase-terra, para ver a coordenação desses dispositivos também. Tá? Isso é uma nova possibilidade também que o ETAP te permite. Ok? E mais, a gente consegue ainda, ó, eu vou simular aqui novamente a falta terra, a falta trifásica, e verificar as proteções. E depois, ele te permite ainda você visualizar um relatório com toda a sequência de operação dos dispositivos. Ou seja, veja, o OCR6, que é o que é esse relé do motor, ele foi sensibilizado em 50 milissegundos, que é o que está aqui. Ó. Ok? Depois, o CB5 demorou 83,3 milissegundos para abrir. Com isso, totaliza 133 milissegundos de abertura. Esse foi o tempo que demorou para interromper essa falta. Tá? O segundo seria o contador, tá? Depois o OC7. O OC7, que é... Só o OC7. Seria o de entrada aqui, né? E depois, o OC7 foi sensibilizado e abriu através do CB8. Tá? O OC7 é esse daqui e o CB8 que abriu. Então, o CB8 abriu com 333 milissegundos. Correto? Então, a gente consegue ver toda a sequência de operação de todos os dispositivos para esse curto-circuito aqui. É como se fosse uma oscilografia, né? De passo a passo, o que acontece com o sistema, quais são os elementos de cada dispositivo que são sensibilizados e quais são os dispositivos, o tempo que eles são sensibilizados. Inclusive, até ele leva em consideração a abertura do disjuntor. Tá? Ainda assim, a gente consegue visualizar, por exemplo, eu vou aplicar um curto-circuito agora nessa barra aqui, ó, sub 3, e ver como se comporta esse sistema aqui. Ó. Então, o CB8 vai eliminar a falta, depois o CB10 e depois o CB1. Tá? Então, eu consigo ainda visualizar pelos registros, ó, o OC7, ele foi sensibilizado com 250, abriu em 83,3. Depois, o OC2, que é o próximo acima,
foi com 642 mais 83,3 do disjuntor. Ele eliminaria a falta em 725. E depois o CB1 eliminaria a falta em 1,284 segundos. Tá? Vamos visualizar como fica isso na folha de seletividade. Basta eu selecionar os componentes que eu quero levar e visualizar o Star View. No Star View eu consigo visualizar, ó, essa flecha me mostra qual que é a corrente para a falta onde eu selecionei. Esse TCC aqui está em PU, tá? Então ele é chamado TCC normalizado, tá? Então eu consigo visualizar, ó, nesse ponto, que é o ponto da falta, que é a corrente de curto-circuito que está aqui, realmente esse relé, que é o relé OC7, ele atua antes do relé OC2. Ok? Posso ainda colocar a diferença de tempo para visualizar esse tempo. Ó. Com essa ferramenta, eu seleciono a curva de cima e seleciono a curva de baixo. E ele vai me dar o exato tempo de atuação entre essas curvas, que é de 394 milissegundos. Eu consigo visualizar essa diferença de tempo aqui. Ó. Ok? Que no caso é de 394 milissegundos. Veja que ao passo que aonde eu correr com essa diferença de tempo, ele sempre vai me dar o tempo de atuação entre as duas curvas selecionadas. Então, nessa corrente, é esse o tempo de atuação. Okay? Então, ainda assim, a gente consegue visualizar, né, essa diferença de tempo. Se eu quiser voltar para a curva normal, eu volto aqui, aí está a minha curva, o TCC que eu utilizei para fazer o ajuste. Okay? Com a curva do transformador, enfim, com todos os dados do TCC. Ok? Muito bem. Então, basicamente, seria essas as opções, né? O que é interessante é que depois a gente pode verificar, ó, todas as simulações até o momento foram feitas considerando um curto-circuito simétrico. Se eu levar em consideração agora um curto-circuito assimétrico, vamos ver o que acontece? Então, por exemplo, eu vou dar um curto-circuito na mesma barra. Olha lá, acabou desligando motores, né, que não deveriam ser desligados para essa situação. Ou seja, eu tenho que atuar na proteção desses dispositivos. Se eu voltar lá nas folhas de seletividade, eu vou simplesmente... Isso é devido à falta da corrente assimétrica, né, na hora do curto-circuito. Então eu vou puxar o instantâneo, vou aumentar o valor dele, né, vou colocar, por exemplo, 700 amperes. Ok? E vou alterar também o valor do pick-up da proteção de curto-circuito da bomba 2. Opa, deixa eu voltar lá. Da bomba 2. Então aqui, ó, veja, essa corrente vai, provavelmente, é esse instantâneo que está atuando errado. Então, se eu trazer a curva mais para cá, okay, possivelmente agora não vai pegar mais este valor. Vamos checar? Olha lá, ó. Agora, os meus dispositivos atuam da forma correta. Então, serve para a gente ver, a sequência de operação também serve para a gente verificar tanto os curtos-circuitos simétricos quanto os assimétricos e ver num total de sistema. Imagine que se você tem 10 mil motores, se você tem
vários alimentadores, fazer tudo isso através de folha de seletividade pode te ocasionar alguns erros que você não está considerando, né, longe do sistema onde você está aplicando a falta. Okay? Então, a sequência de operação te ajuda a você analisar e visualizar isso de forma gráfica, rápida e intuitiva. Okay? Bom, então vamos agora, essa é o que a gente tinha para apresentar aí da parte de sequência de operação. Vamos falar agora um pouco da sequência de operação para utilizando a corrente, né, de arco elétrico. Então, como é sabido, né, a corrente de arco ela é menor do que a corrente de curto-circuito tradicional, devido ao meio que a gente tem. Então, o curto-circuito tradicional, ele flui pelo sistema elétrico, né? E uma falta a arco, ela flui pelo ar. Ou seja, a resistência do ar normalmente é maior do que a do sistema elétrico, né? Então, isso nos leva a uma corrente menor do que a corrente tradicional. E a sequência de operação para a falta arco elétrico nada mais é do que a mesma situação, porém, utilizando como base não a corrente de curto-circuito trifásico, fase terra e as outras opções que temos, mas sim levando em consideração a corrente de arco. Ok? Então, podemos fazer várias simulações, né? E verificar também qual seria. Então, por exemplo, eu vou rodar aqui, executar um estudo de arco elétrico. Tá? Então, por exemplo, eu vou executar esse estudo para o sistema normal. Então, eu vou dar o nome aqui do relatório de arco flash normal. Ele apresenta aqui para nós no sistema a corrente de arco. Tá? Ele apresenta o boundary, que seria a distância limite que nós temos até chegar a 1,2 calorias por centímetro quadrado. Né? A energia incidente, que no caso é 10,20 calorias por centímetro quadrado a 36 polegadas de distância. E o tempo de eliminação da falta. Tá? Então, com esse tempo, com a corrente de curto-circuito e a corrente de arco calculada, ele vai chegar nesse 10,2 para esta barra. Tá? A mesma coisa acontece aqui para essa, 10,25 com o gerador. Tá? Então, por exemplo, se eu aplicar uma falta, de arco elétrico neste barramento, ele vai calcular a falta e vai verificar. Ó, ele vai abrir o CB4 e após o CB10. Notem também que o CB5 não abriu porque não tem nenhum dispositivo de proteção atuando nele. Correto? Então ele atuou dessa forma. E como nós vimos, a energia incidente foi de 10,25. Tá? Agora nós vamos levar em consideração, por exemplo, o sistema isolado. Isolado não, sem o gerador. Para verificar como que fica o valor da energia incidente neste ponto. Então agora eu vou aplicar a falta novamente. Primeiro eu vou mudar o nome do relatório e vou simular na barra 2. Vou colocar agora arc flash sem gerador. E verifico que a energia incidente caiu para 9,42. Ok? Então nós tivemos uma redução, porque nós, na realidade nós tiramos aqui, né, uma fonte de contribuição para o arco. Ok? Depois disso nós podemos ainda também visualizar os relatórios, né? Então, por exemplo, essa barra nós temos aqui ó, o CB10 que vai abrir. Né? Então ele tem o tempo de abertura do disjuntor e o tempo de atuação da proteção para 632. Ou seja, que me dá um tempo de eliminação da falta de 715 milissegundos. Ok? Esse seria o relatório. Tá? Ainda assim, nós temos um visualizador de relatórios, né, onde a gente pode comparar esses resultados. Ó.
Então, aqui no caso, eu posso comparar o resultado normal, que é o paralelo do gerador com a concessionária, e sem o gerador. Então, eu tenho para a barra selecionada, que foi a sub 2, que é onde eu apliquei a falta, né? Eu tenho 9,42, né, de energia incidente, e aqui para 10,25 para a condição operacional normal, e sem o gerador 9,42. Ok? Mas eu posso, vamos só simular aqui novamente, e visualizar agora o resultado. Ó. Esse aqui seria o resultado para todo o sistema, no caso de uma falta arco, sem o gerador. Então aqui nós temos todas as barras e disjuntor do sistema, né? E os níveis de energia incidente. Esse nível de energia incidente está categorizado conforme, no caso aqui, ó, a NFPA 70E de 2012. Tá? E a coloração que está apresentando aqui é a mesma conforme está me informando nessa tabela aqui. Tá? Então eu tenho esses níveis, né? E a quantidade de calorias por centímetro quadrado. Tá? Então aí no caso, por exemplo, para a barra 1, se eu selecionar aqui, ó, um relatório de sequência de operação para a barra 1, ó, ela me diz que para a barra 1, o tempo de atuação, a corrente de falta arco é 14,874 amperes. Tá? E o dispositivo elimina essa falta em 175 milissegundos. Ok? Então, a gente consegue visualizar, ó, por exemplo, na barra sub 3, se eu clicar aqui na sequência de operação, eu vou visualizar, ó, que a corrente de arco é de 24,088 amperes, né, e depois 24.000 amperes. Né? O tempo de atuação do dispositivo de abertura, que é o disjuntor no caso, 83, 5 ciclos, né, e 250 milissegundos do tempo de atuação do dispositivo em si, do relé, que totaliza 333 milissegundos, que é o que aparece lá para nós no diagrama unifilar. Então eu posso selecionar aqui qualquer dispositivo e visualizar qual seria a sequência de operação, né? Qual seria o tempo de atuação e visualizar tudo isso. Ele te dá essa forma de tabela, isso é totalmente exportável para o Excel, né? Então vou pôr aqui, eu vou exportar essa tabela, no caso, eu posso exportar a F sem gerador. Na hora que eu seleciono, ele vai gerar essa tabela, vai abrir automaticamente o Excel. E aqui nós temos os resultados. Isso para você colocar no relatório, fazer manusear os dados, né? Então fica fácil de você manusear tudo isso. Tá? Então ainda nós temos todas essas possibilidades, né, de estar trabalhando. Temos as opções ainda, depois determinado isso, né, elaborar as etiquetas. Em português, já temos a maioria das etiquetas convertidas para o português, né? Então aqui seria as etiquetas para colocar no painel. Ok? Então, pessoal, seria isso. Então a gente consegue fazer todo esse comparativo aí, né? Ó, tá vendo? De resultados entre todos os pontos. Por exemplo, eu vou selecionar aqui agora o normal e vou voltar à situação normal. E simular novamente. Só para ele preencher toda a tabela. Aqui eu tenho a comparação de todos os resultados sem o gerador e com o gerador em paralelo, para todas as barras. Então a gente pode visualizar onde foi alterado ou não os valores da energia incidente. Ok? Então, basicamente, seria isso. Eu gostaria de agradecer a participação de todos aí, né? Se tiverem algumas dúvidas, nós vamos estar respondendo agora através do painel de controle. E fique à vontade para fazer a pergunta, me mandar e-mail, me consultar, me telefonar. Sinta-se à vontade para fazer o download da versão demonstração no ETAP. Ela possui todos esses módulos
tanto de curto-circuito, fluxo de carga, seletividade, arco elétrico, para vocês estarem se familiarizando mais com o etapa. Agora vamos responder as perguntas no nosso chat. Mais uma vez, obrigado.